Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos relatos enviados pelo Rômulo. Então fiquem agora com os relatos do inscrito do canal A Hora do Além. Olá Feliciano e inscritos do seu canal. Eu me chamo Rômulo, tenho 64 anos e vou contar relatos que aconteceram comigo na época que eu trabalhei como vigia noturno. Eu trabalhei como vigia noturno de 1999 até 2007. Depois eu saí para abrir uma firma junto com meu filho, mas foram anos que eu vi muitas coisas durante as madrugadas. Eu trabalhei motorizado. São aqueles vigias que você ouve à noite que passam na rua e fazem barulho com a sirene da moto. Eu morava em Cabo Verde, Minas Gerais. Mas então, quando eu conheci minha esposa, eu vim morar aqui, em Botucatu. Nessa época, eu estava sem emprego, fazendo bicos de pedreiro com um amigo. Até que um vizinho disse que estavam precisando de um vigia noturno para o bairro onde eu moro. Eu, como tinha muita habilidade com a moto, eu ando de moto desde os meus 11 anos. Então, quando eu vi o vigia da rua passando, eu parei ele para conversar e perguntei se realmente estavam precisando de alguém. Ele disse que sim, pois o vigia anterior havia ido morar em São Paulo e havia deixado ele na mão. Ele já estava há um mês trabalhando todos os dias sem folgar. Então combinamos que na noite seguinte eu iria fazer um teste com a moto. Ele iria com a moto da empresa e eu iria com a minha moto. E assim ficamos combinados. Quando eu contei para minha esposa que eu iria fazer um teste, no início ela não ficou muito contente, pois ela tinha medo, pois era de madrugada. E quem trabalha na madrugada é refém da criminalidade e de outras coisas. Eu fiz o teste junto com ele e gostei muito. Eu achei que a hora passou rápido, pois eu teria que andar de moto e era uma coisa que eu gostava muito. Era comum no começo encontrar pessoas caminhando na rua durante a noite até certo horário, mas depois das 11 horas da noite quase você não via ninguém. Foram muitos casos de arrombamentos, meliantes que invadiam casas e outras coisas assim, mas o que eu não esperava era ter o contato com o sobrenatural. Foi uma noite de sexta-feira. Naquela época nós já tínhamos um celular. Era aquele celular tijolão. E uma moradora do bairro me ligou. Ela era dona da padaria do bairro e pediu para que eu fosse lá, pois outra pessoa havia batido no portão da casa dela e gritado que tinha alguém mexendo na padaria. Liguei para a polícia e me encaminhei até o local. Quando eu cheguei na rua da padaria, eu vi que as luzes estavam apagadas, então não poderia ser algum funcionário. Quando eu cheguei na frente da padaria, eu vi que havia uma senhora parada na frente da padaria. Parecia que estava perdida, com as roupas todas esfarrapadas, e ela batia na porta da padaria. Ela só falava: "Eu quero pão." Eu cheguei: "A senhora terá que ir embora, pois não é horário do pão. A padaria vai abrir somente 5:30 da manhã." Ela ficou ali parada e continuava batendo com as mãos na porta da padaria e dizendo: "Eu quero pão, me dê pão." Eu desci da moto e fui tentar conversar com ela. Só que quando essa senhora se virou na minha direção, eu quase caí no chão. Ela tinha uma feição tão feia, mas tão feia, que ela parecia mais uma bruxa. Os olhos dela eram vermelhos e ela babava. Ela começou a dar uma risada que eu me arrepiei por inteiro. Eu fui me afastando e olhando aquela mulher. Foi então que ela bateu mais forte ainda na porta da padaria e saiu correndo pela rua. Eu dei partida na moto e fui acompanhando ela. Só que quando ela chegou na divisa em uma encruzilhada, essa mulher desapareceu do nada. Ela sumiu como fumaça. Mas eu me lembro até hoje das feições daquela mulher. Quando eu contei para a dona da padaria, para as pessoas que estavam na rua, ninguém acreditou. A vizinha que mora ao lado disse que escutou alguém batendo na porta da padaria, só que escutou somente eu conversando.
e não ouviram a voz daquela mulher. Foi uma coisa horrenda que eu vi, e tenho certeza que aquilo não era desse mundo. Já havia se passado alguns meses que eu havia visto aquela mulher. Então, quando eu vi alguma sombra ou algo que chamava minha atenção, eu ia ver o que estava acontecendo, mas eu não chegava tão perto assim. Foi então que certa vez eu estava fazendo a rota e quando eu virei em uma rua, eu vi uma moça que estava parada na esquina. Eu conheci, pois o pai dela era um conhecido meu do bairro. Então eu parei e perguntei se ela estava precisando de ajuda. Ela estava chorando desesperada. Isso já era mais de 10 horas da noite. Ela disse que quando chegou no bairro e desceu do ônibus vindo da escola, o seu pai sempre ia buscar ela, mas naquele dia ele não pôde buscar. E o rapaz que sempre vinha com ela no mesmo ônibus não foi para a escola naquela noite. Só que quando ela desceu do ponto e ela estava sozinha, ela viu que havia um homem parado na frente da rua. Então ela decidiu passar do outro lado da rua e virar na rua de trás, dar um pouco mais de volta e ver se eu estava por perto. Ela disse que foi caminhando e aquele homem ficou ali parado. Ela deu mais alguns passos, foi então que aquele homem começou a andar na direção dela. Ela logo começou a correr e olhava para trás e aquele homem correndo atrás dela. Ele começou a gritar e mexer com ela. Ela correu ainda mais rápido, e quando ela olhou novamente para trás, ele havia sumido. Ela parou em um local, e ouviu o barulho então da sirene quando eu estava próximo do local e ficou me aguardando. Quando ela falou isso, eu já fiquei bravo. Como que esse homem está vestido? Ela passou a descrição de como ele estava. Eu acelerei a moto e fui fazendo o caminho de onde ela estava vindo. Cheguei próximo ao ponto de ônibus que ela havia descido. Quando eu olhei na direção onde ela falou, lá estava aquele tal homem. Ele estava parado na esquina, de cabeça baixa. Eu cheguei perto dele e me indaguei. E aí, o que você está fazendo aqui? Já é 11 horas da noite e você está na rua? Pode se retirar daqui, senão vou acionar uma viatura da PM. E então, ele deu uma risada. Ele só me disse, sai daqui. Eu não quero conversa com você. Eu não quero conversa com ninguém. Foi então que esse cara se levantou e olhou na minha direção. Você não entendeu que eu não quero papo com você? Sai daqui logo. Assim que ele ficou em posição, eu retirei uma faca que eu carregava na minha cintura. Eu segurei a faca e fiquei ali, naquele momento de tensão, pensando que aquele cara iria partir para cima de mim. Só que uma coisa surreal aconteceu. Uma coisa que às vezes eu não acredito até hoje que aconteceu comigo. Uma coisa chamou a minha atenção. Era uma viatura que havia virado a esquina, umas 2 ruas para cima de onde nós estávamos ali. Eu e aquele homem. Foi 1 segundo e eu olhei para a direção da viatura e quando eu voltei me olhar, aquele cara havia desaparecido. Mas ele havia desaparecido mesmo. Não tinha como ele ter corrido para um lado, para o outro. No local que nós estávamos, não deu tempo dele ter sumido daquele jeito. Eu fiquei por um momento paralisado, sem acreditar. A viatura chegou, dizendo que a moça havia ligado para eles, pois eu já estava demorando. E ela havia contado que eu estava procurando o homem que havia seguido ela. Só que o que me deixou pasmo foi quando eu dei a descrição de como o cara era, de como ele se vestia, um dos policiais falou: esse aí tá com a descrição do fulano de tal, hein? Como assim fulano de tal? Eu perguntei. Então eles me contaram que é naquela esquina onde eu estava que eu abordei aquele homem, um rapaz, perseguiu uma moça para tentar abusar dela. Foi então que 2 vizinhos ouviram os barulhos dele correndo atrás dessa moça e quando ele chegou nessa esquina, um dos homens o baleou e ele caiu morto, bem nessa esquina onde esse homem estava encostado. Mas eu tenho certeza que aquele cara não era desse mundo. Mas foi mais um dos episódios que eu passei durante as madrugadas.
outro fato que me marcou, esse marcou bastante. Eu estava ali fazendo a ronda, já beirava por volta de umas 3 horas da manhã. Até que eu passei em uma casa e ouvi uma discussão. Mas era uma discussão acalorada de um homem e de uma mulher. Eu parei e fiquei por um tempo esperando. Só que eu notei que era uma das casas que não pagavam para que eu olhasse. Então eu acionei a polícia. Enquanto eu estava esperando a polícia, eu vi que alguém estava correndo na rua. Eu vi que aquela pessoa vinha na minha direção. E quando eu fixei o olhar e vi, eu vi que era uma garotinha. Aparentava ter por volta de uns 8 anos de idade. Ela estava com um vestido branco e correndo descalça na rua. Eu dei partida na moto e fui ao encontro dela. Ela virou uma rua antes que eu pudesse chegar aonde ela estava. E quando eu entrei nesse beco, essa menina sumiu. Eu achei estranho, fui até o final do beco. Quando eu passei, um dos vizinhos olhou pela janela, pois ele se incomodou com o barulho que eu fazia com a moto. Eu perguntei se ele havia notado que alguma criança havia passado por ali. E ele disse que não, que apenas notou o barulho que eu fazia. Eu rodei por mais um pouco dentro daquele beco e nada de ver aquela criança ali. Então eu voltei novamente até o local onde estava tendo a briga, pois a polícia logo chegaria. Eu saí pela rua e quando estava na metade do caminho, eu olhei pelo retrovisor e novamente eu vi aquela menina correndo. Dessa vez ela estava saindo do beco. A menina continuava correndo na rua. Foi então que eu virei novamente a moto e aí eu saí acelerando, correndo atrás dela e dando sinal. Eu desligava e ligava o farol, piscando para chamar a atenção dela. Então ela parou e se virou na minha direção. Quando essa menina se virou na minha direção, pessoal, é uma coisa que me dá calafrios até hoje. Não era o rosto de uma menina, era mais um rosto de um demônio. Era uma coisa horrenda, uma coisa assustadora. Nossa, eu estou contando aqui, enviando esse e-mail para o Feliciano, estou me tremendo todo, de tanto medo que eu estou. Era uma feição demoníaca mesmo. Aquela menina ficou parada ali e eu parei a moto. Eu fiquei bem próximo dela, iluminando com o farol. Ela ficou por alguns segundos ali, se voltou para a rua e saiu correndo. Só que dessa vez eu não fui seguir. Eu senti no meu peito que eu não deveria seguir aquela menina, pois coisa boa não era. Eu não sei se tem a ver ou não, mas dessa vez era a época de Quaresma. E me lembro até que a minha mãe havia falado que era para ter cuidado na Quaresma, que você via coisas na rua. Eu tive mais outros contatos com o mundo do além. No princípio estou enviando apenas esses 3 relatos, mas espero que vocês gostem, pois foram relatos que me assustaram e que me dão pesadelos até hoje. Obrigado, Feliciano, e obrigado, inscritos do canal A Hora do Além. Olá, Feliciano e inscritos do seu canal. Eu me chamo Rômulo e vou compartilhar mais relatos que aconteceram comigo na minha carreira de vigia motorizado. Como eu contei no vídeo anterior, eu sou morador de Botucatu. De início eu trabalhei no bairro em que eu morava e depois eu fui transferido para outra área aqui de Botucatu. Esse bairro ficava a uma certa distância do bairro onde eu morava. Eu continuava no turno das 18 horas até as 5 da manhã. Em uma certa vez eu estava fazendo ronda. Nesse bairro você tinha que descer uma ladeira. Na frente tinha um conjunto habitacional, mas infelizmente naquele local tinha uma certa violência. Mas não era a área que eu cobria. Eu terminava na rua anterior aonde ficavam essas casas. Era mais de 2 horas da manhã, quando eu avistei um homem que caminhava na calçada. Eu reparei que ele estava com uma bengala nas mãos. Então, quando eu passei de moto, esse homem me deu sinal para que eu parasse. Quando eu cheguei próximo dele, ele se apresentou e falou o seu nome. Eu não falarei o nome dele aqui. Ele disse que precisava chegar no outro bairro. Para chegar nesse bairro, ele apenas tinha que subir a rua de trás
fazer uma curva à esquerda e já estaria no endereço que ele me mostrou. Ele pediu se eu poderia acompanhá-lo. Eu disse que sim. Ele ia subindo devagar com aquela bengala e caminhando. E nós fomos conversando. Ele me falou que tinha 60 anos, que ele estava indo visitar a sua filha, que morava ali naquele bairro. Subimos a rua e viramos à esquerda. Quando ele chegou na frente da casa, me agradeceu, falando para que Deus me abençoasse, que eu era um homem bom. Eu fiquei olhando e ele começou a bater palmas na frente da casa. Eu virei a moto e fiquei olhando pelo retrovisor, mas foi em um instante. Ele estava batendo palmas na frente da casa e no outro segundo ele já não estava mais ali. Então eu fiquei pensando, e no meu coração eu senti a necessidade de dar um dinheiro para ele comprar uma roupa, pois ele estava com uma roupa muito maltrapilha. Eu fui até o final da rua e retornei. Só que quando eu passei com o farol na frente da casa, uma pessoa lá dentro saiu. Era um rapaz que estava sentado na varanda da casa. Ele veio falar comigo. Quando ele chegou, ele estava chorando. Ele me disse que pensou que era um amigo dele que estava passando ali de moto. E esse tal amigo ficou de passar na casa dele. Eu disse que apenas fui acompanhando o senhor e ele entrou ali na casa, que eu gostaria de deixar um dinheiro para ele, para ajudá-lo. Esse rapaz estava até chorando, mas quando eu falei isso, ele ficou sério. Ele disse: "Nenhum senhor entrou aqui nessa casa." Que senhor que era esse? Foi então que eu dei a descrição dele. Quando eu disse isso, esse rapaz começou a chorar ainda mais. Ele chorava de soluçar. Foi então que eu perguntei: "O que está acontecendo? Por que você está chorando assim?" E ele me contou: "Eu estou chorando porque eu estou de luto. O meu avô faleceu há 4 dias atrás. Só que o meu avô teve uma decepção muito grande com um dos meus tios. Ele morava na rua como se fosse um mendigo. E não deu tempo de me despedir dele, pois ele foi encontrado morto em uma dessas noites aqui em Botucatu. Se você está dando essa descrição para mim, desse homem, é o meu avô. Eu tenho certeza que é o meu avô." Quando esse rapaz falou isso, eu entrei em choque, porque eu conversei com aquele homem como se fosse uma pessoa viva. Eu me lembro muito bem de acompanhar aquele homem até aquela casa. E em segundos ele desapareceu. Mas eu sei muito bem que eu falei com aquele homem como se ele fosse de carne e osso. Nessa época, havia um garoto, ele descia do ônibus da escola. Eu esperava até que ele entrasse na casa dele, a pedido do seu pai. Então, quando dava por volta de umas 10h45 da noite, o ônibus estacionava na esquina, ele descia e eu o acompanhava até que ele entrasse dentro da casa. Nesse dia eu estava passando naquela rua. Foi então que eu vi que o garoto desceu do ônibus e veio na minha direção. Eu fiquei aguardando. Só que quando esse garoto me viu, ele começou a correr, mas correr de um jeito tão destrambelhado que parecia que estava apavorado. Ele veio quase tropicando e caindo no chão. Ele chegou ofegante e me perguntou: "Você viu aquela mulher?" Eu disse: "Mulher? Que mulher?" Ele: "Sim. Eu desci do ônibus e quando eu olhei ali na esquina, tinha uma mulher parada, você não viu?" Eu disse: "Mulher? Que mulher é essa?" Foi então que ele falou que a mulher estava de um jeito estranho, com a cabeça baixa, com uma roupa branca. Fui com ele até a frente da casa, ele entrou e eu voltei a fazer a minha ronda. Quando eu estava retornando da ronda e passando na rua daquela casa, quando eu cheguei naquela esquina que aquele rapaz falou, eu falo para vocês que eu não vi nenhuma mulher parada ali. Só que quando eu parei a moto, eu senti uma sensação. Era como se fosse uma tristeza tão grande. Então eu terminei meu dia. E quando eu fui receber os pagamentos lá no bairro, acredito que até hoje os vigias da rua fazem cobranças nas casas. Uma das casas que eu faria cobrança seria uma casa naquela esquina que o rapaz disse que havia visto aquela mulher e que eu senti aquela sensação. Quando eu cheguei no local, eu não tive a mesma sensação que eu senti naquela madrugada. Bati no portão e saiu uma senhora. Ela veio e fez o pagamento. Quando eu estava dando o troco para ela, eu perguntei: "Senhora, a senhora sabe me dizer se aqui nessa esquina aconteceu alguma coisa? Pois o rapaz que mora ali, eu sempre espero quando ele chega de noite
até que ele entre no portão da casa dele. Só que ele me disse que assim que ele desceu do ônibus e passou aqui perto da esquina e olhou, ele viu uma moça com uma roupa branca e cabelos pretos. Essa senhora então me olhou, disse: "Ah, esse rapaz também viu ela?" Eu disse: "Como assim?" E ela então contou: "Essa moça que vocês estão falando, ela sofreu um abuso aqui na esquina. Ela ficou em um final de semana sozinha. Quando ela estava chegando em casa durante a noite, 2 homens chegaram, renderam ela e abusaram dela aqui mesmo na esquina. E ela acabou morrendo aqui na esquina. Tamanho foram as agressões e o sofrimento que ela passou. Foi uma coisa chocante que aconteceu, mas já fazem vários anos. E muitas pessoas dizem que veem ela parada aqui na esquina, com uma roupa branca, que ela tem cabelos pretos, é uma mulher bem alta." Eu agradeci essa senhora e saí pensativo com a moto. Eu não sei dizer se era realmente aquela moça que estava ali, se era o seu espírito, será que é alguma outra entidade? Nessa madrugada, eu fazia a ronda tranquilamente. Eram por volta de umas 10h30 da noite. Quando eu fiz a curva em uma viela, os faróis da moto iluminaram alguém que vinha caminhando na calçada. Eu reparei que era uma senhora. Essa senhora sempre saía por volta de umas 4h30 da manhã, colocava comida para os gatos da rua. Todas as rondas que eu fazia, quando eu passava por ali, entre 4 e 4h30 da manhã, eu sempre a via. Ela sempre me olhava e desejava um bom dia. Só que quando eu passei por essa senhora, eu a cumprimentei. Só que eu estranhei que quando eu a cumprimentei, ela não olhou no meu rosto e continuou andando na rua como se não tivesse ouvido. Só que depois de alguns segundos veio na minha mente: essa senhora está andando a essa hora sozinha na rua. Então eu resolvi fazer o retorno para ver aonde ela estava indo. Só que quando eu passei na frente do portão da casa e olhei lá dentro do quintal, eu vi que havia uma luz acesa. Eu parei e vinha saindo a filha dessa senhora que morava na casa junto com ela. Eu perguntei se a mãe dela estava bem. Ela me olhou, deu boa noite e disse que sim, a minha mãe está bem. Então eu falei para ela que eu fiquei preocupado, pois eu vi que ela estava caminhando sozinha nesse horário. A moça falou: "Mas o senhor tem certeza que é minha mãe?" Eu disse que sim. Então ela falou: "Não pode ser a minha mãe, pois a minha mãe está sentada no sofá agora, vendo TV." Eu falei: "Não, senhora. Eu acabei de encontrar com a sua mãe faz uns 5 minutos atrás. Ela estava andando aqui do outro lado da rua e assim que eu a cumprimentei, ela nem respondeu." Foi então que a mulher chamou sua mãe. E realmente a senhorinha saiu lá de dentro da casa e veio conversar comigo. E eu contei, pois eu havia visto ela ali caminhando na rua e eu tinha certeza que era ela. Na conversa que nós tivemos, chegamos à conclusão que era uma pessoa parecida com ela e que eu havia confundido. Me despedi das duas e pedi desculpa por ter parado. Elas disseram que não era nada e que era bom eu ter feito isso, que mostrava que eu estava fazendo o meu trabalho. Eu retornei a fazer a minha ronda e passaram-se algumas horas. Quando novamente eu passei na rua da casa, isso era aí por volta de umas 3 horas da manhã, eu encontrei com essa mulher no mesmo lugar que eu a vi da primeira vez. Ela estava vindo na mesma direção e era uma mulher idêntica à senhorinha da casa, mas era ela mesmo. Eu parei com a moto, fiquei olhando para ela ali, estático, e ela continuou caminhando com a cabeça baixa e foi até o final da rua. Eu acelerei a minha moto e não quis mais olhar nem pelo retrovisor, pois eu percebi de cara que aquilo não era coisa desse mundo. Não sei dizer o que era aquilo, se era alguma coisa relacionada àquela mulher, mas foi uma coisa que deixa minha cabeça embaralhada e bagunçada até hoje, sem entender o que era aquela mulher. Depois daquela madrugada eu nunca mais vi essa tal mulher andando na rua. Dessa vez eu estava fazendo ronda no bairro onde eu moro. Quando eu estava passando em uma rua, tinha uma casa que haviam 2 irmãos que moravam no local. Um era policial militar e o outro caminhoneiro. Só que quando eu estava chegando perto do caminhão, eu vi que havia um homem encostado no caminhão. Então eu fui
fiz o retorno. Quando eu estava chegando perto dele, eu falei para ele: "Ei, rapaz, você não pode ficar encostado aí não. Esse caminhão tem dono, o que você está querendo aqui?" Ele saiu e deu a volta por trás do caminhão. Eu subi com a moto na calçada e iluminei. Só que eu não vi mais aquele homem. Eu peguei a minha lanterna, olhei embaixo do caminhão, olhei por cima do muro para ver se ele havia pulado, e nada. O morador da casa viu que eu estava ali na calçada e saiu. Era o policial militar. Eu contei que eu havia visto um homem encostado no caminhão do irmão dele. E quando eu parei e chamei a atenção, o rapaz se virou. E quando eu vi, ele tinha sumido. Então eu procurei em todos os lugares, iluminei até o muro da casa dele e não vi mais aquele homem. Ele me confirmou a descrição do rapaz dizendo: era um rapaz de calça jeans, com um capuz na cabeça, com agasalho verde. Eu disse: isso, esse mesmo. E ele me disse: você pode parar de procurar que não é ninguém desse mundo. Então eu perguntei o porquê. Ele me disse que horas atrás um indivíduo pulou dentro de uma casa para roubar. E quando ele pulou o muro de volta na rua, ele deu de frente com a viatura que ele estava. Então eles trocaram tiros e ele acabou alvejando o rapaz e matando. Quando ele me falou isso, eu fiquei com calafrios. Ele me agradeceu e disse que eu podia ir embora, que isso já era comum, que em outras vezes, quando ele trocou tiro com alguém e a pessoa veio a óbito, ele sempre via, ou alguém dizia que via, aquele espírito rondando. Muito obrigado, Rômulo, por ter compartilhado esses relatos conosco aqui no canal. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, eu vou deixar aqui no comentário fixado o link que vai direto para o WhatsApp do canal. Lá vocês falarão diretamente comigo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando e deixando o seu comentário. Que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.